Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto rende investir nos 3 fundos imobiliários com maior número de cotistas atualmente aqui no país. São eles, de acordo com essa tabela que você pode ver aí na sua tela, o MXRF11, o HGLG11 e o BCFF11. Eu vou te mostrar o resultado do investimento em cada um deles, com e sem o reinvestimento dos dividendos, e também quanto que eles estão rendendo em termos de rendimentos hoje. O que eu quero com esse vídeo aqui é fazer com que você conheça um pouco mais sobre esses fundos imobiliários, entenda o potencial de retorno que eles podem te oferecer ao longo do tempo. Mas antes da gente continuar, já aproveita, comenta aqui abaixo. Você investe em algum desses 3 fundos? Se sim, quais? Agora sim, vamos pro conteúdo. Bom, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é José e hoje a gente vai começar aqui com o BTG Pactual Fundo de Fundos, o BCFF11. Esse é o terceiro fundo imobiliário em número de investidores, de acordo com o levantamento do site fis.com.br, e hoje ele possui um pouco mais de 290 mil cotistas diferentes. Como o nome dele já diz, ele é um fundo de fundos. O patrimônio desse fundo específico está investido em cotas de outros fundos imobiliários, de acordo, é claro, com esse gráfico de barras que você está vendo aí na sua tela, que mostra exatamente quanto ele investe em cada fundo diferente. Já nessa outra imagem aqui, a gente consegue ver um pouco sobre como estão separados esses investimentos. A gente consegue ver 54% em fundos de papel, de recebíveis imobiliários, 26% em fundos de caráter comercial, 8% em fundos de logística e um pouco espalhado também em alguns outros setores. No momento, a mediana do dividend yield desse fundo está em 0,67% ao mês, a mediana nos últimos 12 meses. E o dividend yield, de fato, nos últimos 12 meses, foi de 9,06%. Você pode dar uma olhada também como que esse dividendo foi pago ao longo do tempo, de acordo com esse gráfico aqui, que foi retirado do site Funds Explorer. Nesse gráfico a gente tem dados desde lá, meados de 2010, que mostram pra gente como que foi a questão dos dividendos pagos por cota ao longo do tempo. E agora eu vou aproveitar para te mostrar quanto que renderia R$1.000 em 2 cenários diferentes. R$1.000 investidos historicamente nesse fundo específico, o BCFF11. Nesse primeiro cenário, desde o início do fundo lá em 2010, se você tivesse investido R$1.000 nesse fundo, você teria transformado esses R$1.000 em R$861. Só que esse é o cenário dito cenário errado. Você viu, você teria talvez mantido o dinheiro investido, de acordo com esse gráfico. Só que isso acontece justamente porque você ignorou ou não reinvestiu, acabou utilizando os proventos para outras coisas. Agora, se você estivesse na sua fase de acumulação de patrimônio e tivesse de fato reinvestido os proventos que esse fundo imobiliário pagou ao longo do tempo, o que você teria visto, na verdade, é uma situação bem diferente, transformando R$1.000 em praticamente R$2.500 ao longo desses últimos anos. Isso acontece, é claro, por causa do reinvestimento dos proventos que ele pagou ao longo do tempo. Quase 150% de retorno só pelo reinvestimento dos dividendos. E olha só a diferença quando a gente coloca essas duas linhas no mesmo gráfico. Se você ficou chocado com essa diferença, já aproveita, deixa aqui o like que você ainda vai se impressionar com os outros fundos que eu tenho para te mostrar. O segundo fundo que eu vou te mostrar hoje é o CSHG Logística Fundo de Investimento Imobiliário, o HGLG11. Ele hoje é o segundo fundo imobiliário com maior número de cotistas, com um pouco mais de 300 mil investidores diferentes. Esse fundo, como o próprio nome já diz, é um fundo de tijolo que investe em imóveis de logística, em galpões de logística, em centros de distribuição, e esse tipo de imóvel que está aparecendo nas imagens aqui na tela, justamente focados em facilitar a logística de grandes empresas. Esses imóveis, eles estão espalhados principalmente pela região sudeste do país, conforme esse mapinha mostra aqui, que é divulgado sempre nos relatórios gerenciais do fundo. Esse fundo especificamente também, ele tem os seus vencimentos dos contratos majoritariamente para além de 2025, o que torna ele um pouco mais seguro dependendo da sua abordagem de investimentos, é claro. No momento, esse fundo está com uma mediana do dividend yield dos últimos 12 meses em 0,66% ao mês. E nos últimos 12 meses, o dividend yield composto está em 8,72%. Dá uma olhada também em como foi o pagamento de rendimentos ao longo dos últimos anos. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver desde o final de 2010 até os dias atuais como foi um pagamento relativamente constante e apenas com umas boas surpresas ao longo do tempo. Mas e aí? Quanto é que renderia R$1.000 no HGLG11 em 2 cenários diferentes? Bom, considerando exatamente a mesma proposição do último fundo que eu te mostrei, se tivéssemos investido R$1.000
lá no início, lá em 2011, isso teria sido transformado, na verdade, em R$ 2.013. Ou seja, ele conseguiu aumentar o valor da cota por conta própria. Já se a gente tivesse considerado desde o início do fundo até hoje, reinvestindo os proventos que foram pagos ao longo do tempo, a diferença, novamente, é arrasadora, é uma diferença muito grande. Justamente, aqui ó, trazer esse gráfico comparativo aqui com as duas linhas, justamente por causa dos reinvestimentos que foram feitos dos proventos que foram pagos ao longo do tempo. Uma diferença bem impressionante. Se você está gostando do conteúdo até aqui, além de te inscrever aqui no canal, o que você pode fazer também é me acompanhar lá no meu Instagram, @josevschmidt. Lá eu estou todo dia produzindo conteúdos sobre fundos imobiliários e também sobre investimentos em geral. Então, se isso te interessa, fica aqui o convite para você me seguir por lá também. Mas vamos ver aqui o terceiro fundo dessa lista, que é o MXRF11, o Maxi Renda Fundo Imobiliário, um fundo bastante conhecido aqui no Brasil e também é o fundo com o maior número de cotistas que a gente tem atualmente. O fundo possui hoje pouco mais de 500 mil pessoas que investem nele, mais de 500 mil cotistas diferentes. Esse é um fundo majoritariamente de papel que investe ali maior parte do seu patrimônio em CRIs, em papéis de renda fixa, em títulos de renda fixa atrelados a operações imobiliárias. Além disso, ele também investe uma pequena parte em cotas de outros fundos e também uma outra pequena parte em permutas financeiras. E se a gente for olhar, por exemplo, mais um detalhe no que ele investe, a gente vai encontrar uma tabela como essa aqui, uma tabela extensa de dezenas de títulos de renda fixa diferentes que o MXRF11 investe, que é bastante comum no caso dos fundos de papel, que em geral investem sim em dezenas de títulos diferentes, justamente pelo ponto positivo que é a diversificação. Se a gente for olhar para os dividendos, a mediana do dividend yield dos últimos 12 meses está em 0,78% ao mês e o dividend yield acumulado dos últimos 12 meses está em 10,62%. Você também pode dar uma olhada nesse gráfico de barras aqui, retirado do Funds Explorer, sobre como esses dividendos se comportaram ao longo do tempo, estando eles muito perto hoje dos 9 centavos por cota. Vamos agora para os cenários que eu estou te mostrando aqui. O primeiro cenário é quanto teria rendido lá atrás se você tivesse investido R$1.000 no início do fundo lá em 2012. Nesse caso, por esse gráfico que você está vendo aqui, você teria transformado R$1.000 em aproximadamente R$1.129. Uma diferença não muito grande, uma valorização da cota não muito grande. Por outro lado, se a gente tivesse considerado o reinvestimento dos dividendos ao longo do tempo, você teria transformado esses R$1.000 num valor muito maior. De novo, olha só esse gráfico aqui comparativo das linhas. Reinvestir os proventos, e isso aqui é a principal lição que eu quero que você tire aqui desse vídeo, é que reinvestir os proventos é uma coisa que tende a trazer mais resultado. Se você que está me assistindo aqui, se você ainda está na fase de acumulação patrimonial, acumule patrimônio. Use esses rendimentos que você recebe, esses proventos, dividendos de ações, juros sobre capital próprio, rendimentos de fundos imobiliários, juros do Tesouro Direto, se for o caso, use esses rendimentos para reinvestir na sua carteira de investimento. Isso essencialmente cria aquilo que a gente chama de efeito bola de neve. A gente tem um montinho de neve começando a rolar, ele começa a rolar e ele vai capturando cada vez mais neve, vai ficando cada vez maior, e isso acaba se tornando uma avalanche lá no final. Você começa com um investimento pequeno, aí você aumenta esse investimento, reinveste os proventos que ele paga, aporta dentro da sua carteira de investimentos e no final isso acaba tendo um resultado muito maior, muito mais amplificado, muito mais inclusive otimizado para você alcançar um patrimônio que você gostaria de alcançar e conseguir conquistar os seus sonhos. Por hoje era isso. Eu reforço aqui meu convite para você se inscrever no canal e também para me seguir lá no Instagram, para, é claro, se você gostou desse conteúdo, conseguir ter acesso a ainda mais conteúdo que a gente produz por aqui. Meu nome é José e eu te vejo aqui no canal do Clube do Valor no próximo vídeo sobre fundos imobiliários. Um abraço, até mais, tchau, tchau!